aqui no Brasil, mas eu gerencio a área de relações com desenvolvedores e startups para a América Latina. Prazer estar aqui com vocês. Hoje, essa palestra técnica que eu vou fazer é para mostrar conceitualmente as várias formas que vocês podem construir o seu back-end na nuvem para trabalhar com uma aplicação móvel. Por quê? Porque uma aplicação móvel, normalmente ela tem uma série de recursos que você quer fazer para que ela tenha interação com diversos usuários. Então, como que você constrói isso? O objetivo dessa palestra é mostrar conceitualmente quais são as opções, e é claro que aí eu vou dar alguns exemplos desses conceitos com base na nuvem do Google. Quais são os recursos que o Google oferece para cada um desses conceitos que existem no mercado. Então, quando você constrói uma app que seja famosa ou que tenha muitos usuários, normalmente essas apps que são famosas, que têm muitos usuários, milhões de downloads e que têm muitos acessos, normalmente elas têm que ter algum tipo de funcionalidade que interações entre usuários. Por exemplo, Snapchat. O Snapchat, como que ele funciona? Você consegue mandar fotos para outros usuários, você consegue mandar imagens, vídeos, você consegue mandar texto, certo? A pessoa lê, a imagem apaga depois, mas essa imagem ela tem que trafegar de alguma forma pela rede, né? Porque ela vai pela rede e isso para em algum servidor. Esses servidores por onde essas coisas trafegam está na nuvem, né? A gente chama de nuvem, mas basicamente é um conjunto de data centers. São servidores onde essas informações, esses dados e esses recursos eles são armazenados. No caso do Snapchat, até pouca gente sabe disso, mas o Snapchat ele roda 100% na nuvem do Google. Então tudo que ele faz, na verdade, usa os data centers do Google, apesar do Snapchat não ser do Google, né? Porque o Google oferece a nuvem dele como um serviço para qualquer startup ou desenvolvedor ou empresa que queira usar. Então isso é interessante, né? Saber que o Snapchat, que é uma aplicação super famosa, já vale bilhões de dólares, ela roda 100% dentro dos data centers do Google. E roda realmente dentro dos data centers do Google. No mesmo data center onde tem o Gmail, onde roda o Google Search, roda o Snapchat também e outros milhares de aplicações feitas por startups. Tá? Então, isso é uma coisa bem interessante. Então, quais são as opções? A gente tem várias opções, né, para esses desenvolvedores que querem criar suas apps, né, nas suas aplicações móveis. Eu vou falar sobre essas opções e explicar quais são as diferenças. E esse é o grande... É interessante porque mostra como é mais difícil para o desenvolvedor que trabalha com o back-end, né, a parte de por trás, né, o que roda atrás da aplicação, porque para a app até é um pouco simples, né? Tem Android, tem o iOS, tem Windows Phone talvez, né? Mas tem algumas opções, mas no back-end tem muita opção. Você vai ter que escolher se você quer fazer com servidor virtual, servidor físico, usando container. Você vai ter que escolher se você quer na nuvem ou dentro do seu data center. Você vai ter que escolher se você quer usar plataforma como serviço, infraestrutura como serviço, as sopas de letrinha como serviço. Se você vai usar REST ou HTTP, Mobile Backend as a Service, quer dizer, N opções. Então a gente vai passar por algumas delas para que vocês pelo menos tenham um panorama. A ideia é vocês terem um panorama dessas opções e como que elas funcionam. Acho que a primeira coisa-chave, e vale para qualquer opção dessa que você for usar, é na hora de desenvolver um back-end, né, uma solução de servidor para organizar seus dados e informações, é fundamental que você tenha um projeto de API. A API é fundamental nesse caso. O legal de você ter uma API, e se possível uma API no formato REST, é que quando você faz isso para a sua aplicação, você também cria já automaticamente uma interface para que, quem sabe um dia, outras empresas ou outros programadores possam usar essa interface para desenvolver as suas aplicações. Vamos pegar um exemplo do próprio Google, o Google Docs, né, ou o Google Drive. O Google Drive, ele tem uma API externa para desenvolvedores, mas essa API só existe porque os desenvolvedores começaram a fazer o Google Drive já pensando na API REST, internamente, para usar para outros serviços internos do Google. Aí eles falaram, poxa, agora está na hora de a gente colocar isso para o mundo. E aí milhares de outros desenvolvedores já usaram a API do Google Drive para criar suas próprias aplicações. Né? Então, criar uma API REST, além de ser importante para a sua aplicação, diretamente, ela é importante também
para que você tenha faça o uso para outros desenvolvedores no futuro. Então, a sua solução pode vir a um dia a ser usada por muita gente, né? E aí você pode ver, todas as grandes empresas de tecnologia de sucesso, elas oferecem, disponibilizam APIs, né? Então você pode ver, o Twitter tem API, PayPal tem API, né? Todas elas têm APIs. Então, se você já pensar nesse modelo, pensar API first, né, que a gente chama, no back-end, API primeiro, criar essa API logo de cara, isso é muito importante porque você já está fazendo com que o seu sistema esteja disponível para qualquer um. E tem uma literatura muito forte sobre isso hoje em dia, falando sobre microserviços. Hoje a tendência, na hora de você construir a sua API, é pensando em serviços pequenos. Em vez de pensar em serviços gigantes, em sistemas monolíticos, criar serviços pequenos pedaços, né? Arquiteturas com pequenos pedacinhos, e esses pedacinhos, o que é legal de você ter em pedaços pequenos, é que você pode escalar esses pedaços de forma independente, e também você consegue fazer isso de uma forma simples. Então, essa arquitetura, por exemplo, é a arquitetura do Netflix. O Netflix, ele funciona todo baseado em arquitetura de microserviços. Então, qualquer serviço que o Netflix oferece, disponibiliza para as aplicações, né, que usam o Netflix, eles são pequenos serviços. Então, o Netflix tem um conjunto de serviços só para fazer, por exemplo, busca de filme, tem outro serviço específico só para fazer o streaming, tem outro serviço só para mostrar a legenda. São pequenos serviços, cada um oferece um determinado assunto. E esses serviços eles são usados por todos os dispositivos que o Netflix suporta. E o que é legal disso também é que quando você tem uma arquitetura dessas, até a sua equipe, a forma como você organiza a equipe fica mais fácil. Porque você pode organizar as equipes através desses serviços. Então, por exemplo, o Netflix ele tem uma equipe que cuida só dos serviços de descoberta de filmes, um outro só para streaming e assim por diante. E ele também tem equipes específicas por device. Então tem uma equipe que faz aplicação Android, tem uma outra que faz o iOS, tem uma outra que faz aplicação para o PlayStation, né? Tem uma outra que faz aplicação para o Android TV, certo? Então isso facilita muito até o processo de você aumentar a quantidade de dispositivos e suportes que você consegue fazer. Por quê? Porque a API está limpa. A API é uma só e todo mundo usa a mesma API. Tá? Só que essas coisas, obrigatoriamente, elas têm que viver em algum lugar, que são data centers. Né? Esse aqui, no caso, é um data center, é uma das fotos de um data center do Google. Tá? Um pedacinho dele, né? Pequenininho, mas é uma foto do data center do Google. Então eles têm que existir em algum lugar, ou um data center seu, interno, da sua empresa, ou numa nuvem. Uma nuvem basicamente são data centers de terceiros que disponibilizam esse serviço para você de uma forma simples. Né? Então, o primeiro modelo que você pode usar para construir o seu back-end na nuvem, né? Para você construir essa API e instalar essa API, é usar a infraestrutura como serviço. Então, o que é infraestrutura como serviço? E quais são as características, né? Aqui eu coloquei o do Google, o nome da API do Google, mas isso serve para qualquer infraestrutura como serviço, tá? Quais são as características dele? São máquinas virtuais. No caso do Google, eles rodam na própria infra do Google. Esse é um diferencial, eu acho interessante do Google, é que ele roda dentro do data center do Google mesmo. Então, se você cria uma máquina virtual, por exemplo, um Linux, servidor Linux, ou até Windows, no Google você pode criar até servidor Windows também. Se você cria uma máquina virtual dessa, ela roda dentro de um data center do Google, que lá dentro também roda Gmail, Google Search e todos os outros produtos do Google. Tá? Fica dentro do mesmo data center, da mesma infraestrutura, e usa a mesma rede de dados também. Não sei se vocês sabem, mas o Google ele tem uma rede, um networking, uma rede de conexão própria. Por isso que o Google Search, por exemplo, no Brasil funciona tão rápido. A gente não tem data center no Brasil, mas não precisa, porque tem redes de conexão do próprio Google que ele instalou, cabeamento óptico, direto para o Brasil para ficar rápida esse acesso para os servidores. Né? Qual é a análise? Cada uma dessas opções eu vou fazer uma análise. Quais são vantagens e desvantagens? Tá? Uma coisa interessante de usar a infraestrutura como serviço é que você tem o controle total do ambiente. É um servidor Linux ou Windows, você tem acesso a log, você tem acesso, você pode fazer linha de comando, você pode fazer o que você quiser. É um servidor, como qualquer outro. Ele é um ambiente conhecido,
Porém, ele tem algumas desvantagens, são essas duas, né? Você tem mais esforço para fazer a operação desse ambiente, desse produto, e você tem uma maior complexidade para fazer a gestão da infraestrutura. Então essa é a análise desse modelo. Você vai ter a vantagem que normalmente todo mundo sabe como fazer, né, comandos no Linux ou no Windows, então você sabe como gerenciar esse modelo, porém ele tem uma complexidade porque você tem que gerenciar máquina a máquina, servidor a servidor, ou você tem que organizar isso direito. Você tem uma forma de organizar isso para que depois que você aumente, né, que a sua aplicação aumente de tamanho, você não tenha dor de cabeça. Tá? Então esse é o modelo. Aí tem outro modelo que todo mundo fala, plataforma como serviço, ou PaaS. Qual que é a diferença? O Google também tem uma, que é o Google App Engine, mas, de novo, plataforma como serviço é geral, tem várias opções diferentes também no mercado. O legal da plataforma como serviço é que você não tem que se preocupar com o servidor. Você escreve só a aplicação do servidor, aqui mais perto, você só escreve a aplicação e você faz o deploy e ele sozinho gerencia essa parte de serviço para você. Você não tem nem como fazer um telnet ou um SSH no servidor, né? Você não consegue entrar, fazer um shell no servidor e entrar. Não existe servidor, você não vê os servidores, ele simplesmente acontece, você só dá um deploy. Então, existem várias opções, o Heroku é uma opção, né? O G-Elastic é outra opção, né? O Google App Engine é outra opção, que é a do Google. Então, são várias opções. Qual que é a vantagem? A grande vantagem é essa, né? É fácil para construir, manter e escalar. No caso do Google, tem suporte a várias linguagens, mas qual que é a grande dificuldade? Ele tem algumas... Você precisa adaptar o código, né? E você não tem tanto controle assim sobre esse ambiente, né? Você não consegue entrar, fazer SSH, saber o que está acontecendo. Existem logs, mas eles não são tão profundos quanto um cara de infra pode talvez querer, né? De novo, é por isso que existem essas opções. Porque se você quer ter mais controle, você vai para uma infraestrutura como serviço. Se você quer só instalar sua aplicação Python ou Java, etc., e fazer ela rodar, você pode usar uma plataforma como serviço. Por isso que existem essas diversas opções diferentes no mercado. Agora, existe um outro conceito interessante, é que foi evoluindo principalmente agora com esse conceito do mobile first, né? Você desenvolver primeiro para o celular, até porque no Brasil, por exemplo, existe uma grande quantidade de pessoas. A gente tem uma pesquisa que foi feita pelo Google que mais de 1/4 das pessoas no Brasil já acessam a internet só via celular, né? Quer dizer, então, às vezes não vale a pena talvez fazer primeiro a aplicação web, vale a pena vocês fazer a app ou fazer um website responsivo para que ele apareça bonitinho no celular, porque é por aí que a pessoa vai entrar, normalmente. Então, no caso do Google, a gente tem esse modelo que são os endpoints, ele cria uma API REST automaticamente para você. Então, ele fornece uma API para você rodar no App Engine, então você não tem que se preocupar também com os servidores, e ele cria uma API REST automaticamente para você. Ele tem um modelo para criar essa API. De novo, se você for usar uma infraestrutura como serviço, por exemplo, você tem que construir em Ruby ou Python, em Java, você tem que montar, você tem que criar essas APIs REST. Existem, claro, frameworks que facilitam isso, mas você tem que usar. No caso do Cloud Endpoints, ele vai criando automaticamente para você. Aí normalmente o pessoal pergunta, onde que ele fica, né? Como que ele cria? É o Android Studio. Se você quiser usar ele para criar os seus endpoints, basicamente você tem uma opção dentro do Android Studio que você abre, que chama Cloud, e ele cria, ele tem um wizard, né? Um next finish que ele faz para você criar a sua API REST. Tá? O legal é que ele também cria ele só roda na nuvem do Google, isso é importante dizer, essa é uma restrição dele, né? Então, se você, por exemplo, um dia eu quero mudar de fornecedor, se você usar essa opção, não dá porque ele está atrelado à plataforma do Google, especificamente. Tá? Uma outra coisa interessante é que ele também automaticamente gera o client, a API cliente, para você rodar no Android e no iOS. Tá? No iOS. Então ele já cria para você a APIzinha, para você colocar no seu código lá na aplicação móvel, para acessar essas APIs REST. Então ele já faz tudo automatizado mesmo para você.
né, quando você usa esse modelo. Outra opção, containers. Essa é a palavra da moda hoje em dia no mundo, da nuvem, né, e dos backends, os containers. Então eu vou explicar para vocês o conceito, onde usar containers e por que está tão em moda os containers. Alguém já ouviu falar em Docker aí? Pode levantar a mão. Docker. Então, muita gente ouviu falar. Docker é o principal, é o mais famoso container do mercado, é o que está fazendo mais famoso. Mas por que será que hoje em dia todo mundo agora quer containers, né? Ele está falando em containers, todas as empresas estão correndo atrás disso. Tem vantagens e desvantagens também. Qual que é a diferença? Uma máquina virtual, a gente pode dizer que ela é mais pesada, ela tem mais camadas para rodar. Ela roda em cima de ela tem que rodar em cima de um hypervisor. No caso do Docker, na verdade, ele roda em cima do próprio sistema operacional. Então você pode ter vários containerzinhos dentro do mesmo servidor físico ou mesmo servidor virtual. Aí vocês podem falar, puxa, mas é mais uma camada de abstração. E é mesmo, né? É mais uma camada, porque eu posso inclusive rodar um Docker em cima de uma máquina virtual. Né? Olha que louco, né? Posso pegar um container e rodar em cima de uma VM. Aí eu fico com várias camadas diferentes, né? Em cima. Então, para que serve? Por que virou tão importante? Por que está tão na moda? A grande vantagem, porque interessa para os desenvolvedores, é que você consegue, através de configurações simples, deixar o Docker independente de plataforma. Então, eu posso, por exemplo, criar uma aplicação baseada em container Docker, eu posso rodar ela na nuvem do Google, posso rodar ela na nuvem da Amazon, posso rodar ela na nuvem da Microsoft, ou aonde quer que eu queira, inclusive dentro da minha casa, né? Num data center interno meu, no meu servidor físico. Então, ela fica totalmente independente. Por isso que está tão em voga. É exatamente por isso. Ela deixa a sua aplicação e a sua solução independente de provedor. Então, se um dia você quiser mudar por, sei lá, o preço diferente, tem uma promoção melhor em algum lugar, e você pode fazer. Tá? Então, essa é uma das grandes vantagens. Tá? Uma outra coisa é que ele é muito fácil para fazer criação de ambiente de desenvolvimento e teste. Até você pode rodar o Docker dentro do próprio notebook, né? Do seu Mac, por exemplo, do seu Linux, do seu Windows. Então, você tem como rodar esses ambientes dentro do seu servidor. E você pode criar essas aplicações baseadas em microserviços. É muito mais fácil usando o container. Tá? Para administradores, para quem trabalha nessa parte de infraestrutura, o legal disso também é que você consegue fazer essa instalação de apps de uma forma mais simples. É muito mais fácil você configurar ou criar automatização nesses ambientes de uma forma independente de plataforma. Então você tem ferramentas hoje que fazem essa automação dessa implantação. Então, de novo, inclusive eu posso usar mais de uma plataforma. Posso falar assim, eu quero usar mais de uma nuvem, eu quero usar o Google e a Amazon e a Microsoft, por exemplo. Você consegue, porque você tem ferramentas que são independentes de plataformas e o container que é independente de plataforma. Então, ele fica totalmente independente exatamente por causa desse processo. Só para vocês terem uma ideia, no Google a gente usa containers direto. Esse é o processo, exatamente para você poder operar essas soluções como Gmail, Google Search e todas as outras que o Google tem, de uma forma grande, a gente tem que usar containers. No Google a gente lança mais de 2 bilhões de containers por semana. Toda semana está subindo 2 bilhões de containers. Sobe, apaga, né? Entra no ar, morre. Isso faz parte do processo de deploy, de implantação de soluções no Google. Então, quando você tem esse modelo bem azeitado, né, bem gerenciado, ele fica muito e automatizado, é muito simples de você trabalhar com ele. Só que tem um problema. No caso, gerenciar um container, ou 2, ou 3, até 10, 20, talvez 100, é fácil. Mas e se você tiver uma solução como o Netflix, você tem que gerenciar milhares de containers, né? Eles tiveram que construir uma solução própria para isso, para gerenciar frotas, a gente chama de frotas de containers, milhares de containers ao mesmo tempo. O que a Google fez? A gente criou uma solução aberta, open source, que chama Kubernetes, que gerencia uma frota de containers para você. Então ela é aberta, o código-fonte está no GitHub, mas você não precisa saber o código, né? O importante é você saber como usar o Kubernetes para gerenciar os containers. Então ele basicamente é um gerenciador de containers. Tá? E ele tem uma solução na nuvem do Google
que a gente implementou o Kubernetes como um produto, que chama Google Container Engine, que eu vou mostrar para vocês depois, para vocês verem como é simples rodar o Kubernetes. O legal, de novo, se você trabalha com esse cara ou com o Kubernetes, você pode trabalhar com ele em qualquer nuvem, na Amazon, na Microsoft. Você pode até falar, poxa, por que o Google fez isso, né? Porque liberou aberto para todo mundo trabalhar em qualquer nuvem. É porque a gente acredita que a gente tem uma solução boa, mas se o cliente ele não está satisfeito, ele tem que poder mudar. Essa coisa de prender o usuário ou o cliente na sua solução não é a melhor forma de fazer, e sendo aberto a gente permite que qualquer um possa navegar e trafegar por todos esses ambientes de uma forma, ou provedores de uma forma tranquila, né? Então, esses caras eles criam clusters, né, de VMs e Dockers para você usar, mas eu não vou entrar tão em detalhes. O que é interessante é que quando você usa esse conceito de containers, isso começa a acontecer. Essa frase é muito forte e é muito legal. A gente começa a ver o data center não mais como uma coleção de vários computadores. Ele vai parecer para você como se fosse um único computador. Tá? Para entender isso, eu vou até abrir para vocês, só para vocês verem como isso acontece. Eu estou com a internet do celular, vamos ver se funciona. Esse aqui é o painel da solução de nuvem do Google Cloud. Tá? Ele tem um painel como esse. Eu vou entrar aqui no meu projeto de compute, para a gente poder ver se... Aqui eu tenho as minhas... Vou abrir aqui um pouquinho mais. Aqui eu tenho os meus painéis de controle. Ele mostra quanto de CPU está sendo usado, o número de requests de cada servidor, de todos os servidores em conjuntos. E aqui eu tenho a solução chamada Container Engine, né, que é o cara que cria esses containers. Esse Container Engine, de novo, ele é o Kubernetes, tá? Só que ele é o Kubernetes rodando na nuvem do Google, para facilitar. Eu até tenho um cluster pronto aqui, eu vou criar um novo aqui para vocês verem. Então, basicamente como ele funciona, eu tenho que dizer quantas VMs eu quero no cluster, só que olha que legal, a partir do momento que eu crio, né, e eu posso dizer o tamanho da máquina, né? Eu posso, por exemplo, posso ter uma máquina dessa aqui com uma máquina, uma VM dessas tem 16 CPUs e 60 GB de memória, mas olha só, tá vendo que ele mostra embaixo quantos cores tem e quanta memória tem nesse cluster, tá? Se eu fizer isso aqui, por exemplo, ó, olha o que ele faz, ele mostra aqui embaixo que agora eu tenho 160 CPUs e 600 GB de memória, mas são 10 VMs, né? Pô, não importa, para a sua aplicação ele vai ver como se fosse um único computador com 10 CPU, com 160 CPUs e 600 GB de memória. Isso que é impressionante, você vê aquele cluster como se fosse um computador só. Então fica, de novo, muito mais fácil para você trabalhar, gerenciar e organizar a sua aplicação. Porque aí você pode instalar o que você quiser nesse cluster, qualquer coisa que rode no Docker, né? E o Docker ele tem um repositório, né? Depois vocês podem entrar no site do Docker e procurar esse repositório, que é o Docker Hub. Deixa eu procurar aqui, ó. No Docker Hub ele tem um repositório com todos esses caras que você pode rodar. Aí ele tem de tudo lá, né? Depois vamos ver se ele carrega aí, porque está no meu 4G, está entrando aqui. Mas ele tem várias opções, PHP no Docker, Ruby on Rails no Docker e assim por diante. Tem uma série de opções. Depois vocês podem entrar aqui, procurem no hub.docker.com, vocês vão ver que ele tem, ó lá, centenas de imagens diferentes, tem mais de 45 mil imagens públicas, né, de opções que vocês podem rodar. Por exemplo, tem WordPress para Docker, Node.js para Docker e assim por diante, tá? Então ele tem já um repositório e qualquer um desses roda lá no Kubernetes, tá? Qualquer uma dessas opções. Voltando aqui para os slides, para a gente continuar. Então, de novo, voltando às diferenças. Quando você usa a infraestrutura como serviço, você está usando a máquina virtual direto, né? Você está usando a máquina, está usando esse cara automaticamente, um servidor Linux. Muitas vezes você começa assim, né? É mais fácil. Você implementa a solução desse jeito e vai funcionar. O Docker já é diferente. O Docker ele cria containers para você e você roda também a sua solução. Você pode instalar uma aplicação Rails lá, uma aplicação Ruby, uma
aplicação JavaScript, Node.js, o que você quiser, né? Todas elas estão lá disponíveis, tem mais de 45 mil imagens para você fazer isso, tá? Então, agora a gente tem várias opções, tem plataforma como serviço, container como serviço, infraestrutura como serviço, por isso que é importante vocês conhecerem as opções, né? Essa palestra, exatamente a ideia é mostrar para vocês os diferentes tipos de coisas que vocês podem usar, tá? Agora tem uma outra, que também está virando bem forte no mercado, que é o Mobile Backend as a Service. Alguém já ouviu falar no Mobile, MBAS, Mobile Backend? Então tem algumas pessoas aqui. O que é o Mobile Backend as a Service? Na verdade, eles são APIs que implementam algumas coisas normalmente básicas que você tem que fazer numa aplicação móvel. Por exemplo, salvar uma imagem, um arquivo, salvar algum dado num banco de dados, fazer um push notification, né? Tudo isso são coisas que você faz normalmente, que você teria que programar. Então esses caras eles têm uma API simples para você oferecer. Quais são os exemplos? No caso do Google tem o Firebase, talvez alguns não saibam, mas o Google comprou a Firebase, então o Firebase hoje é do Google. Mas tem outras opções, tem o Parse, que é do Facebook, tem qual mais? Tem o Kony, que é uma outra opção mais corporativa, tem empresas corporativas que usam Kony, que também tem um Mobile Backend as a Service, e tem o Firebase, que é o do Google. O Firebase ele é um banco de dados real-time, tá? Então, qual que é a diferença dele? O legal é que ele tem uma API simples, eu vou mostrar para vocês qual é o código. Com essa API simples, você consegue salvar dados na nuvem do Firebase, né? Tá lá no Google, e você consegue fazer o sync em real-time com qualquer plataforma. Então, isso é muito legal, por exemplo, para jogos, para você poder fazer aplicação de chat, por exemplo, você fazer uma aplicação de mensageria, tipo um novo WhatsApp, ou qualquer coisa que você precisa sincar dados muito rápido. A outra coisa legal também é a API dele funciona offline. Então, por exemplo, caiu a internet na hora que você mandou, sei lá, uma mensagem, né? Ou você está jogando um jogo e caiu a internet e ficou offline. Ele armazena localmente no celular e quando a conexão volta, ele manda para a nuvem, tá? Só que ele faz isso com uma linha de comando, uma API só. Você não precisa implementar nada, você não precisa fazer essa gestão desse offline e online. Eu vou mostrar para vocês. O legal dele é que ele tem também API para várias coisas diferentes. Ele tem API para iOS, tem API para Android, para JavaScript, para REST. Ele tem uma API REST, se você quiser implementar em alguma outra, sei lá, para BlackBerry, que ele não tem uma API direto para BlackBerry, mas você pode usar a API REST dele. Então ele tem suporte multiplataforma e muito bom para desenvolvimento ágil, né? Como ele é? Basicamente ele é um banco de dados NoSQL, né? Ele faz os updates, esse push de updates em milissegundos, e ele tem um modelo de segurança muito forte, tá? Para fazer esse processo. Ele também tem uma outra coisa que é a autenticação. Então você pode Alô. Obrigado. Alô. Voltando, pessoal. Então, você pode fazer autenticação ao Alt. Então, você pode ter lá os logins, login com Facebook, login com Google, né? Aqueles logins, ele tem um código automático para você fazer isso. Então, facilita bastante, né, os tokens de segurança. Esse aqui é o código, por exemplo, de uma autenticação Alt com o Google. É isso aqui, ó. É só isso o código, tá? Ele gera o código de autenticação do usuário e ele usa o banco de dados que você tem lá no Firebase. Então você tem que ter um banco de dados no Firebase, eu vou mostrar para vocês, é muito fácil criar. E aí esse aqui é o código de autenticação. Esse aqui é o código como você grava e lê dados no Android. Olha como é simples, pessoal. Aqui é onde você diz que vai usar no Android. Aqui você cria uma conexão com o seu Firebase na nuvem. Aqui você cria uma mensagem, aqui ele está setando um valor dentro de um campo do banco de dados, e que é esse aqui, ó, ele cria aqui, e aqui ele está criando
um event listener, para quê? Se esse dado mudar em qualquer lugar, ele automaticamente pode fazer uma ação. Então isso é muito legal, porque ele detecta qualquer mudança na base. Se você mudar essa mensagem ou mudar esse dado, ele automaticamente detecta e o celular responde com alguma coisa que você queira fazer. Tá? É isso, ó. Olha só o código, é muito enxuto. Essa é a diferença de um mobile backend as a service. Ele já te dá o serviço pronto. Porém, você tem que usar naquele formato e você fica... De novo, tudo tem vantagens e desvantagens nesse mundo, né? As vantagens é que você está preso nessa plataforma. Você está usando a API do Firebase, ou do Parse, ou do Kony, né? Você vai usar sempre esse cara. Se tiver que quer mudar, você vai ter que fazer toda uma reimplementação, tá? Para fazer uma alteração. Mas é muito bom para desenvolvimento ágil, né? Para você prototipar alguma coisa, ou você tem um produto específico que você quer fazer real time e você não quer se preocupar com essas complexidades, porque real time é difícil de fazer. Fazer um chat, por exemplo, uma mensageria, um WhatsApp, ou etc., um Facebook Messenger, não é fácil. Então, é uma coisa que é interessante fazer. Ele tem também outras integrações, mas não vou entrar em detalhes. Eu fiz já uma demo, deixa eu só mostrar o Firebase para vocês também, para vocês verem como é simples. O Firebase é fácil, vocês entram no firebase.com, quando você entra lá, você tem um banco de dados gratuito com certa quantidade de tamanho, você pode usar de graça, então o primeiro é free para o developer, e você pode criar outros se você quiser. Esse aqui é um que eu tenho, ó. Tá vendo que toda vez que ele cria um novo banco de dados, ele vai dar uma URL para ele. Tá? No caso aqui, essa pop-in-hit 7672.firebase.io. Então, essa URL é que você vai usar lá no código para ele saber qual que é o seu banco, né, da sua aplicação. E ele tem uma segurança, para que nenhum outro cara possa usar o seu banco de dados. Né? Então, ele tem uma autenticação que ele faz para você usar. E quando você entra aqui, é legal que na interface web dele, você consegue ver também o banco de dados. Então, se você quiser fazer uma listagem, inserir um registro lá dentro, tudo isso você consegue fazer aí dentro. Deixa eu ver se ele roda. Ele está aqui com o meu celular, usando o meu 3G aqui dentro. Está carregando aí, olha lá. Ele vai mostrar aqui o banco de dados. E aí você pode usar, então ele tem uma interface web para o banco, até para você fazer, ó, por exemplo, testes. Se você quiser fazer uma mudança num dado, está vendo que ele fica em amarelo, ó, quando ele fez a mudança. Isso é para mostrar que ele tem esse estado. Se mudar qualquer alteração que ele faz em um registro, ele manda um evento, para que você possa trabalhar esse modelo real-time com a aplicação. Então é muito legal, porque é muito simples de usar, muito fácil de trabalhar. É um banco de dados real-time especializado para desenvolvimento mobile ou web também, para Java, porque ele tem também uma API JavaScript que você pode utilizar. Então, para quem tem esse interesse em desenvolver uma aplicação móvel de uma forma rápida e simples e precisa de uma base de dados real-time, tem uma solução bem simples aí no Firebase. Tá? Voltando aqui. Então, esse é de novo, a gente passou por vários modelos, vários conceitos diferentes. É só para mostrar para vocês que realmente não é simples, né? Às vezes o pessoal fala, desenvolver para o back-end, fazer essa parte por trás, né, das coisas, você tem N opções. Além dessas opções que você tem que escolher conceituais, ainda você vai ter que escolher o provedor, né? Você vai ter que saber se você quer rodar no Google, na local web, na Amazon, na Microsoft. Na verdade, você tem várias opções, várias escolhas, e cabe a você escolher. O legal é que você tem opções também que deixam e permitem que a sua aplicação seja inclusive independente se precisar, como é o caso dos containers, que deixam a sua aplicação independente de plataforma. Então, hoje você tem opções também para ser independente e poder usar esse trabalho. Pessoal, esses slides já estão no slideshare.net/jpapo, se alguém quiser baixar, e o meu Twitter é o @josepapo, caso alguém queira perguntar alguma coisa via Twitter ou saber me acompanhar, porque eu sempre falo sobre desenvolvimento de software, sobre tendências do mundo digital e sobre startups e tecnologia no Twitter, tá? E tem também a comunidade do Google, que são o google.com/maisdesenvolvedoresgoogle, que é a nossa comunidade oficial. Já tem mais de 250 mil pessoas cadastradas nessa comunidade. É bem legal, porque a gente também posta eventos que a gente faz no Google, coisas, iniciativas do Google em geral que acontecem no Brasil, a gente está postando aí no Desenvolvedores Google, ok? Obrigado aí a todos, pessoal, e até a próxima.